Pronto, pronto. Agora voltou, né, Aí, a gravação. Agora sim. apareceu. É isso. E a gente vai aqui agora colocar de novo, né, o slide aí para vocês, ok? Oi? O slide voltou, vocês estão conseguindo visualizar agora? O slide não, mas está escrito recorde aqui. Está Ok. gravando, né? Beleza, joia. Agora eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês. Pronto, vamos ver agora. Ok. Tô Ok, vendo o né? slide Ok, tá aqui. aparecendo. Pronto, então agora Ok. estamos todo mundo certinho agora. Vamos lá. Deixa eu só... Deixa eu aumentar a imagem aqui agora. Quer dizer, voltamos ao normal, está gravando, né? E a imagem está aparecendo, ok? Ok. Vamos lá, vamos dar sequência. A gente vai falar um pouquinho, né? Dentro dos conceitos e origens de qualidade, né? Vamos lá. Conceitos e origem da qualidade. Entendendo a qualidade de um modo crescente, né, e de conhecimento, tá certo? Então, o que é que acontece? A concorrência, né, ela está havendo um aumento de competição do mercado nacional e internacional, principalmente com a crescente abertura do mercado e na redução de barreiras alfandegárias e tendências de globalização de economia. O que é que acontece? Quando o mercado ele se abre, né, para o mercado exterior, a gente vê que a gente tem aqui uma concorrência bem maior, né? A gente analisa que há muito tempo atrás, quando isso não acontecia, a gente via que algumas marcas, né, principalmente, né, no âmbito da indústria automobilística, né, a gente não tinha tantas marcas. Hoje, a gente já viu que houve, né, uma entrada de várias empresas japonesas, chinesas, né, e até mesmo de outras, né, como também francesas, dentro aqui do nosso país. Com isso, né, veio trazer o quê? Uma grande, né, sequência o quê? De concorrentes, né? Então, aquilo que era muito cômodo, né, hoje já não é tanto. Então, a gente precisa aí estar dentro desses parâmetros, né, de exigências dos nossos clientes, para que a gente possa suplantar justamente essas ideias. No segundo, na segunda questão aqui, né, eles falam o quê? Das empresas estrangeiras que entram no mercado brasileiro, que têm bons produtos, pois elas já atuam, né, em mercados exigentes, como dos Estados Unidos e da Europa, fazendo assim com que haja uma preocupação crescente com relação à qualidade dos produtos nacionais. Então, por mais que a gente tenha critérios internacionais de qualidade, né, a gente entende que, né, essa chegada, né, dessas empresas, né, as japonesas, por exemplo, elas estão trazendo o quê? Uma conjuntura, né, que a gente possa entender que a gente precisa melhorar, a gente precisa fazer melhor. Então, a gente não ficar só, né, naquela situação de que acha que está tudo bem, que não tem ninguém aí na nossa cola, né? Então, a gente entende que a concorrência está aí forte, ela está aí firme, e a gente precisa mudar alguns critérios. Por último, ele fala aqui o seguinte, que a concorrência com empresas que estão se desenvolvendo e leva outras a tentarem entender o porquê desse sucesso, né? Muitas, elas descobrem que existem novas formas de gerenciamento e são levadas a analisar os novos modelos para não perderem mais espaço. Então, a gente vê aí, né, gente, que a gente precisa se modernizar, ser diferente, para poder a gente não perder nenhum espaço. Mesmo a gente sabendo que a origem, né, da nossa empresa, ela também é europeia, né, ela também é asiática. Então, a gente tem que entender isso, que a gente tem que mudar, né, o nosso pensamento para que tudo isso a gente possa trabalhar em forma de melhorias. Dá uma olhadinha aqui na garganta para poder
falar melhor, né, gente? Então, o que acontece? Esse slide ele está trazendo para a gente justamente o que? Essa abrangência em relação a tudo que está chegando de novo, né? A gente vê aí que está chegando novas tecnologias, né? Que está chegando competências já, né, descritas, onde existem experiências, né? Onde o público, né, europeu, os americanos, eles já entendem, né, como um bom produto. Então, a gente vai o quê? A gente está pegando todo esse embasamento, né, dentro da indústria para a gente poder até ser melhores, ok, gente? Então, a nossa indústria, a indústria brasileira, ela tem tudo para ser até melhor, né? Nós temos uma mão de obra eficaz, eficiente, e a gente só precisa aí estar trilhando esses caminhos, né, realmente, para que a gente possa dar o melhor de si e fazer um produto de primeira qualidade. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o slide. A gente vê aqui que dentro, né, da gerência, né, de qualidade, né, em todo o processo, a gente precisa ter o quê? Ter um certo cuidado, porque a gente tem que evitar o máximo de desperdício. A gente vê aqui nesse slide que ele traz aqui umas afirmativas que ela é bastante interessante. A gente vai falar um pouquinho o quê? Dos subterrâneos, né, da empresa, onde a maioria das empresas tem desperdícios que podem chegar a 15% do faturamento bruto anual. Olha só o tamanho do problema, né, gente? Então, a gente tem que entender, quando ele fala subterrâneo, é aquelas coisas que não estão à vista, né, que muitas vezes elas passam desapercebidas. É como a velha história fala, né, empurrar para debaixo do tapete o problema, né? Então, hoje a gente tem que ter essa preocupação. A qualidade em si, ela não tem que se envolver simplesmente no produto final, mas também, né, em que ela pode melhorar de desperdício, né? E a gente vê até empresas hoje que estão trabalhando nos resíduos que são formados por grandes indústrias. Então, tudo aquilo vai para essa outra empresa, né? Vamos supor que a gente esteja falando sobre reciclagem, um exemplo. E ali ela vai fazer um trabalho de aproveitamento de alguma situação, justamente para o quê? Para diminuir custos, porque a gente vê aqui que o valor não é tão baixo, né? Se você pega um valor desse, de 15%, você já pega mais 15, 17% de logística, você já pega X%, né, de outras situações. Daqui a pouco, né, a gente vai ter que trabalhar muito, né, para se ter realmente uma empresa com lucro, que possa nos gerar lucros, ok? Também a gente vê aqui o quê? Por que isso acontece, professor? Porque existe aí esse desperdício tão grande em algumas empresas. Isso acontece por processos mal planejados, né? Como diz aqui o próprio slide, né? Ele fala, são processos mal planejados e administrados que produzem produtos e serviços de má qualidade. Esses desperdícios, eles reduzem a competitividade das empresas, por isso são como um iceberg, onde a maior parte dos custos ela está encoberta, conforme ilustra, né, a figura que vai aparecer aí posteriormente. Então, tudo isso, né, ela é como se a gente estivesse descobrindo, né, dentro ali do polo da Antártica ali, né, você tira aquela camadona de gelo e você vê ali, às vezes, o buraco que está tão grande. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né, gente? A gente precisa saber, né, como isso tudo tem que se comportar. A gente precisa realmente ter esse entendimento que se pode ser valorizado dentro da linha de produção e que evitar o máximo de desperdício possível, ok? A gente vê também o quê? Que os programas de qualidade, eles propõem uma visão integrada da empresa, com eliminação do desperdício e das atividades que não agregam valor ao produto ou serviço. Então, tem situações que, às vezes, até podem até ser desnecessárias. E a gente precisa ter justamente essa visualização para que a gente possa estar no rumo certo, no caminho correto, ok? Deixa eu mudar aqui. Aqui, nesse slide, a gente vai falar um pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho dos conceitos. Deixa eu estar puxando aqui a imagem, de origem de qualidade. A seguir, né, serão apresentados alguns conceitos de qualidade segundo os estudiosos da área. Acompanhe.
Qualidade é o quê? É a inspeção, né? A gente já sabe disso, né? Por plano de amostragem, com o uso de cartas de controle. Qualidade é uma determinação do consumidor e não do engenheiro, da área comercial ou da administração de uma empresa. É um conjunto de características, né, do produto ou serviço em uso, as quais satisfazem as expectativas do cliente, conforme Feigenbaum. Também a gente tem, né, outro conceito que é qualidade é a adequação ao uso, qualidade e a ausência de falhas, conforme Juran. Os níveis da variação da qualidade podem ser reduzidos, se geridos por meio do controle estatístico, né, conforme Deming. Então, tudo isso, gente, são situações que vão se complementando, que vão se autuando, e a gente vai conhecendo, né, como é o conceito desses grandes magos aí da qualidade, né, gente? Vamos dar sequência aqui. Parece que hoje ele resolveu dar umas travadas mesmo, né? Vamos ver se eu consigo. Vou voltar aqui e ver se eu consigo passar ele. Não sei porque ele... Ah, tá. Acho que agora resolveu. Resolveu. Vamos voltar. A qualidade, né, como fala aqui, ela diz o seguinte: deve fazer parte de toda a empresa a qualidade do serviço, a qualidade do trabalho, a qualidade da informação, a qualidade do processo, a qualidade do departamento, a qualidade do operário, a qualidade do engenheiro, a qualidade do administrador, a qualidade das pessoas, né, e qualidade da própria empresa. De sua diretriz, o que acontece? A qualidade, ela coloca o consumidor em primeiro lugar, conforme Chikawa. Ele fala aqui no seu livro, em 1987. Então, todas essas pessoas, né, gente, elas estão o quê? Extremamente envolvidas em proporcionar realmente um produto de qualidade. Então, é uma equipe que ela é muito grandiosa dentro da empresa, né? E a gente precisa ter esse conceito de que tem muitas coisas que não só dependem da gente, né, dali do setor específico, mas também de todo o envolvimento dessa equipe, né? Os grandes especialistas, eles já nos direcionam para isso. Como aqui, né, o Crosby, ele fala o seguinte: que qualidade é a conformidade com as especificações, que essa definição ela é voltada inteiramente para o cliente, enfatizando que a qualidade ela é tangível, ela é gerenciável, podendo ser medida, né? Já logo abaixo a gente vê que nas normas técnicas internacionais, Standard Organization, o ISO, a definição, né, de qualidade, ele resume-se especificamente a cliente, produto e processo. Quer dizer, ela é mais o quê? Um dado técnico, ok? Então, para ISO, eles acreditam que seja mais ou menos isso mesmo. A definição de qualidade, ela é especificamente a cliente, produto e processo. Dentro também dos conceitos, né, de qualidade, a gente vê aqui que, segundo a referida norma, né, ISO 8402, de 1995, a qualidade é o conjunto de características de uma entidade que lhe atribui a habilidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas. Isso deve ser entendido genericamente como a conformidade com as exigências ou satisfação do cliente. Outras formulações também descrevem, né, somente algumas facetas desse conceito. A qualidade não é um valor em si. As características da qualidade especificadas
ou exatamente definidas por pré-requisitos, devem ser atendidas dentro dos valores e limites estabelecidos. Quer dizer, nada mais é o quê? Da gente atender as especificações, as características, ok? Já para Campos, né, em 1999, ele relata o seguinte, que um produto ou serviço de qualidade é o quê? É aquele que vai ao encontro das necessidades e expectativas dos clientes, de forma confiável, acessível, segura e no tempo determinado. Quer dizer, nada tem que ser feito no nosso tempo, na nossa vontade, ou da maneira que a gente pensa que é o correto, mas sim da maneira que a gente está trabalhando dentro daquelas diretrizes, ok? E a gente precisa ter realmente o que? Essa conformidade, tá certo, gente? Para que a gente possa aí realmente estar dando, né, atribuições corretas, né, ao nosso setor, ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho. Aqui a gente tem, né, algumas dimensões, né, e descrições, só estou dando uma recapitulada aqui para vocês, que ela fala o seguinte, isso justifica porque o termo qualidade total tem em seu conceito 6 dimensões básicas, ok? A gente viu que lá Garvin, né, ele atribuiu 8 dimensões, né? E que essa aqui são o quê? São as 6 básicasinhas, aquelas que a gente precisa ter realmente como conceito. Elas conferem o quê? Características de totalidade, como observa Campos, que são qualidade intrínseca, custo, atendimento, moral, segurança e ética, todas descritas a seguir. Então, a gente vê aí que, quando a gente pensa em qualidade, a gente tem que estar tendo justamente também essas atribuições, ok? E a gente precisa entender de como funciona todo esse processo. Então, é uma conjuntura de que a gente precisa trabalhar com o quê? Com que tudo se envolva de uma forma bem contínua, ok? Se a gente pega a dimensão, a gente vai ver de qualidade intrínseca, que na sua descrição fala o quê? Que é a capacidade do produto ou serviço de cumprir o objetivo ao qual ele se destina, ok? Então, o que é que acontece? A indústria, ela vai se modernizando e ela vai chegando a um patamar de um entendimento junto ao cliente, aonde, né, quando você produz, né, um determinado produto, aí você vai lá e leva a característica principal daquele produto, ok? Por exemplo, uma dos fabricantes de liquidificadores, ele se propôs, né, há um certo tempo de vida, de fazer o quê? Um liquidificador autolimpante. Aí veio o quê? Aquela teclazinha, né, aquele botãozinho clean. Então, ele se limpa. Posteriormente, o fabricante ele fez o quê? Ele disse, opa, eu não quero só isso, eu quero modernizar, eu quero algo diferente. Então, eu vou levar também para o mercado o liquidificador que, além de auto se limpar, ele vai ter uma peneira onde ele vai já sair o suco coado. O suco vai sair pronto. Você coloca ali e ele já traz essa outra expectativa. Tudo isso, gente, não é nada mais do que você está colocando no mercado aquilo que está sendo proposto. Então, imagine aí, você pega, você vai lá, compra, né, aquele liquidificador, você sabe que o suco vai sair coado, né, e ele não atende essas expectativas, né, ele não atende aquilo que se é proposto. Então, essa qualidade, ela já é, né, totalmente descartada, né? Então, ele não se propôs aquilo que ele teria que ser, como existisse uma própria finalidade para isso. Segundo aqui, na dimensão, a gente vê o quê? O caráter custo, né? Isso é primordial quando a gente está falando de uma linha de produção. A gente tem que ter o custo o quê? O máximo reduzido possível. Na descrição de custo, ele cita aqui o quê? É a dimensão de custo tem em si 2 focos. Custo para a organização do serviço prestado e o seu preço para o cliente. Então, você tem que analisar os seus custos para que você possa prover ali, junto ao cliente, justamente uma situação aonde ele possa ter o poder aquisitivo de compra. Não adianta eu pegar, né, e chegar a fabricar um relógio, por exemplo, e colocar um valor aí bem acima, né, do mercado. Vamos supor, um relógio suíço, ele custa 50 mil reais, um exemplo. Então, nem todo mundo, né, a grande classe vai poder consumir.
porque ele está acima do poder aquisitivo da população, ele não é um preço acessível. Então, quando a gente se baseia em custo, a gente tem que fazer essa pré-análise, né? Eu posso pegar um veículo, né, fabricar no Brasil e, dentro dos termos, né, de fabricação, eu tenho que entender que, após ele sair de linha de produção, ele tem um preço que é acessível para que a população possa estar comprando. Quer dizer, se eu tenho um carro de 300, 400, 500 mil reais, vai ser só o quê? Só uma determinada classe, né, que vai comprar aquele veículo, não vai ser a massa, né, toda a população. Então, quando a gente projeta, né, algum trabalho em relação à fabricação, a gente tem que ter esse contexto também de acessibilidade. Atendimento. Vocês veem que a gente está falando constantemente de atendimento, né, gente? Quer dizer, atendimento, atendimento, atendimento. Parece até um disco furado, né? A gente fala tanto de uma situação. Mas por quê? Porque o atendimento, ele é tudo. É ele que fecha, né, toda a conclusão do nosso trabalho. É ele que leva, né, toda aquela expectativa, né, aquela vontade, aquela euforia, né, do consumidor. E se ele for bem atendido, logicamente, a gente tem até aquele ditado, né? Quando é bem atendido, a gente volta, né? Então, é importantíssimo a gente ter isso em si, né? Uma pessoa que ela é mal atendida, muitas vezes ela nem volta e pior, ela nem indica, né? Então, jamais ela vai indicar uma empresa que ela ficou insatisfeita. E aqui na descrição ele fala isso, ó, é uma dimensão que contém vários parâmetros local, quer dizer, você tem que estar no local acessível, você tem que ter prazo, né, muitas vezes, né, é difícil você chegar em uma concessionária e dizer lá, vou comprar um carro à vista, por exemplo. Então, você tem que ter prazo, né, você tem que dar essa condição ao cliente. Você tem que ter presteza, né, e é justamente isso, um bom atendimento. A gente tem que saber o tempo de espera, né? Qual é o nosso tempo de espera? Será que eu tenho tempo para esperar que esse produto ele chegue até a mim? Né? Então, a gente tem que também ter esse cuidado, principalmente cordialidade, a gente tem que ter, né, no atendimento, que por si só ela já demonstra o quê? A sua importância na produção de bens e na prestação de serviço de excelência. Quarto item, a gente vê aqui segurança, né? Quer dizer, é algo que é muito importante, né? Como a própria descrição ela fala, que é um sentido restrito, tem a ver com a segurança física dos clientes e é um sentido mais amplo com impacto sobre o meio ambiente. Então, a gente tem que ter esses dois cuidados. Eu tenho que ter um veículo seguro e que ele não agrida tão extensivamente o meio ambiente. Então, é algo que a gente precisa, né, ter esse conceito. A gente precisa entender, a gente precisa elaborar para que ele chegue a esses parâmetros, ok? Então, olha só, gente, a quantidade de coisas que a gente envolve a qualidade, né? Então, a gente pensa que é algo que é bem mais simples, mas aí quando a gente vai ver, a gente vê que tem muita demanda aí, além, né, da simples ato de fabricar. Depois a gente vai para a outra dimensão, que é a moral. Ela, aqui na sua descrição, ela fala o quê? Que a moral é a dimensão que trata da motivação dos funcionários responsáveis pela execução do serviço ou fabricação do produto. Né? Então, analise bem. Você tem um chefe, né? Você tem alguém ali na linha de produção que ele é o teu guia, é aquela pessoa que você se espelha. Então, essa pessoa ela tem que ter uma certa moral, né? Ela tem que ter atributos de uma boa liderança. E até mesmo, né, que a nossa empresa transpareça isso também, ok? E por último, a gente tem aqui, né, a ética, né, que também é muito importante dentro da empresa, no dia a dia, né, na nossa vida em particular. A gente tem que ter um pouco de ética, né, e deixar de correr atrás, né, de objetivos que não são tão importantes. E a gente precisa realmente, isso é uma coisa que tem que estar na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a descrição fala o seguinte, né, a ética ela é representada pelos códigos ou regras de conduta e valores que se tem que permear todas as pessoas e todos os processos da organização. Imagina aí, quando você trabalha com alguém que é antiético, quando você trabalha com alguém que não é justo, quando você trabalha com alguém que não reconhece, né, aquela tua fase de desenvolvimento, de trabalho. Imagina aí como é que funciona tudo isso. É muito ruim, né, gente? Isso é uma coisa que
não agrada a ninguém. Então, a coisa melhor que tem é quando você está dentro, né, de um planejamento de pessoas, né, que eles usam a ética como princípio, ok? É uma ética de valor. Então, é você estar entrando dentro de um clima organizacional que ele justamente vai trazer o que para a gente? Confiança. Ele vai trazer o quê? Credibilidade, né? Então, tudo isso são abordagens muito importantes, ok, gente? Isso é muito importante para que a gente possa perceber que a gente pode mudar, a gente pode ser diferente. Deixa eu mudar aqui o slide. Aqui dentro, né, dos conceitos de origem de qualidade, a gente já está aqui praticamente quase terminando a nossa aula, né? Depois eu vou abrir aí para algumas perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta. E aquelas pessoas que estão respondendo, né, o relatório de saque lá, eu também vou dar um retorno aí para vocês, tá, gente? Só para a gente não achar que ficou no esquecimento, tá certo? Cada dimensão, né, que a gente viu aí anteriormente, ela fala o quê? Ela demonstra uma característica de qualidade e, por isso, o termo qualidade ele representa a busca o quê? Da satisfação não só do cliente, mas de todos os grupos de relações ou partes interessadas, que de alguma forma são significativas na exigência da organização. Abrange o gerenciamento do grau de eficácia e de eficiência. Porque existe o quê, gente? Uma diferença entre você ser eficaz e você ser eficiente, ok? Em todos os elementos internos e externos à empresa impactados pela sua existência, incluindo os serviços de atendimento pós-venda e as políticas de responsabilidade socioambientais, defendidas e adotadas pela organização. Quer dizer, é justamente aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente tem que ter uma forte tendência onde o pós-venda, gente, ele tem que estar atuante, né? Eu não posso chegar e não oferecer isso aí para um cliente. Teve até um caso que eu achei super interessante. Teve um rapaz que falou, um carro de tal marca, mesmo com a quantidade de anos que eles dão de garantia, eu não tenho muita coragem de comprar, não. Por quê? Primeiro, não existe indústrias no Brasil. A peça, você faz o pedido, demora 2, 3 meses para chegar. E muitas vezes não tem mão de obra capacitada, né, para estar fazendo aí a revisão ou conserto do veículo. Então, quando a gente começa a ver, né, as coisas nesse tom, né, nessa particularidade do cliente, a gente começa a entender, né, o porquê, né, que muitas indústrias elas não alavancam vendas, elas não fazem sucesso, porque o cliente já é temeroso. Ele fala, eu tenho uma indústria que ela já é brasileira, já está aqui no Brasil, né, mesmo sendo uma indústria de outros países, mas a facilidade de eu encontrar, né, as peças necessárias, não vou ter tanto problema. Então, isso também é um advento que faz, né, causa algum tipo de transtorno quando você não tem um bom pós-venda. Então, o pós-venda significa isso, você tem uma boa estrutura, né, de concessionárias e redes autorizadas, né, para dar uma manutenção legal aí para o veículo. Vale lembrar que a eficácia e a eficiência são conceitos relacionados, pois, enquanto a eficácia é fazer bem feito a coisa certa, realizar aquilo que deve ser feito ou selecionar e executar a melhor opção. Já a eficiência, ela diz respeito ao quê? A fazer essas atividades minimizando os recursos utilizados e evitando perdas ou desperdícios nas quantidades certas e no tempo previsto. Então, a gente começa a entender o que significa, né, cada uma dessas afirmativas, né, e saber que existe o quê? Um diferencial. A eficácia, ela também é o quê? Ela trata o quê? O que fazer? Ela seleciona as melhores estratégias, as melhores decisões e as melhores ações. Já a eficiência, ela trata de como fazer. Então, existe aí o quê? Uma diferença, né, gente? O que fazer e como fazer. E a eficiência, ela diz o quê? Ela diz que é fazer aquilo que se propõe a fazer sem erros, ou produzir mais com menos recursos, ok? Então, isso é um contexto que a gente veio trazendo na aula de hoje, né? Eu espero aí ter explanado da melhor forma possível, tá certo? A gente está chegando aí ao final aí da nossa aula. Quem quiser dar uma sugestão, quem quiser falar alguma coisa,
Quem quiser fazer alguma pergunta, fique aí à vontade. Estou abrindo aí esse espaço aí desses últimos minutos para que vocês que queiram falar alguma coisa possam estar falando, né? Possa estar também trazendo alguma ideia de sugestão de algum tema que você deseja, né, se aprofundar mais. Fala, professor, eu gostaria de tal tema, que na próxima aula a gente visse sobre esse caso. Então, isso tudo, né, está relativo a gente aí poder estar trazendo em outras aulas, né? E dúvidas, né, se tiverem, né, gente, sobre alguma questão, a gente poder também estar falando. Eu, como falei agora anteriormente, né, que aquela questão do envio da atividade, eu vou estar vendo, e também aquela questão, se eu não me engano, que vocês comentaram que é a questão 22, se eu não falho a memória, não é isso? Então, eu também vou estar verificando como é que a gente vai fazer, a gente poder estar levando aí essas respostas até vocês, ok? Eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido um conteúdo rico, um conteúdo que tenha atendido algumas expectativas de vocês, né? E que a aula tenha sido aí uma aula, mesmo aqueles probleminhas ali de vídeo, né? Mas a gente tenha tido aí uma aula aí super legal, uma aula aí que realmente a gente vai tentando melhorar a cada dia, né? E ter a participação de vocês, que é o mais importante, tá certo? Ok. Ficam liberados aí para vocês falarem o que vocês quiserem agora no momento. Fiquem à vontade. Qualquer comentário que vocês queiram fazer, ok? Aquela solicitação que eu Acho que o Jacimar queria falar, agora o microfone está fechado, Jacimar. tivesse. Eu não estou escutando. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com ele no chat. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Opa, Eu agora... gostaria de fazer, agora sim, Hum, eu gostaria de fazer alguma observação aqui, no certo. caso que o senhor foi falado aí, sobre a questão do Henry Ford. Eu não sei se ficou bem claro para mim, a questão da produção em veículo em T, né, que era da cor preta, que no caso aqui ele visava sempre a produção, né, e nada da questão da qualidade, né. E essa qualidade, ela é bem percebida hoje nos tempos atuais, né? Eu também sou da qualidade prensas aqui, parte de estampagem em Betim. Eu vejo que de um tempo para cá, após essa Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Desde entre o século XIX e XX, essas tecnologias, depois da guerra, elas foram implantadas, né? E o senhor falou sobre os gurus da qualidade. Eles têm respeito, têm credibilidade, né? Igual o senhor citou mesmo do Armando Feigenbaum, ele também é doutor na Universidade dos Estados Unidos. Só que eu não vejo assim grande evolução nessa questão, né, da qualidade. Nunca fugiu da questão da norma, né, de qualidade, né? A questão do SEC, né, que é o controle estatístico de qualidade, ou o CEP, que é o controle estatístico do processo, desde tempos antigos, né, desde 1961, a gente ainda utiliza esse documento, esse manual, né, esse procedimento, né, que é essa carta de controle, para a gente estar controlando, né, o nosso próprio processo. E o mesmo PDCA, desde 1961, né? Então, assim, houve grande reformulação no quesito qualidade, né, mas sempre embasado nessas mesmas formas ainda de controle. Ok. O que acontece, Jacimar? Quando a gente veio falar aqui, né, a proposta é falar sobre gestão, né, sobre qualidade e enfocar o quê? As possibilidades, né, de mudanças, justamente para isso, para abrir, né, o conceito. Então, a gente precisa o quê aqui? Trazer coisas novas, né, que sejam inovadoras,
que tenham um impacto que não seja tão drástico, porque a gente tem que entender que isso tem que ser um processo, né? Você não pode mudar algo assim de uma hora para outra de uma forma tão drástica, né? E até eu citei na aula anterior, né, alguns acontecimentos que muitas vezes a indústria, né, ela passa a ser perceptível, né, em algumas situações. Foi o caso daquela empresa, né, aquela fábrica do veículo que trocou as lanternas traseiras, por exemplo. Seguiram todas as regras ali, seguiram todo o staff, seguiram toda a programação. E houve esse erro. Quer dizer, não foi a linha de produção que errou, não foi o setor de qualidade que errou. Quer dizer, você pega, né, toda a estimativa do projeto, você coloca em prática aquilo que chega até você. Então, quando eu citei Henry Ford, foi justamente para a gente poder entender a evolução, porque existiu uma grande evolução. Mesmo a gente usando os critérios antigos, né, houve o quê? Uma grande evolução da qualidade. Hoje você vê o quê? Que a cada dia, né, a gente tem setores dentro da indústria que ela vai trabalhando justamente isso, né, trazendo novidades, trazendo evolução. Hoje você já tem um carro que ele tem um sensor de ré, hoje você já tem um carro que ele tem o sensor de ultrapassagem, hoje você tem aquele carro que tem o sensor de distanciamento, quer dizer, quando ele vê algum objeto à sua frente, ele já vai diminuir a velocidade e chega até, muitas vezes, até parar. Então, a gente tem que entender que isso tudo foi evolução, né? Isso foi tudo coisas que evoluíram, mesmo a gente seguindo as regras antigas, né? Mas houve uma evolução. E muitas vezes, se a gente analisar direitinho, quando a gente passa de um modelo mais antigo para um modelo mais novo, são alguns detalhes que se mudam, né? Ele não tem uma mudança tão drástica, porque isso poderia o quê? Impactar a linha de produção. Quando você coloca um produto totalmente novo e de uma forma gerencial, com vários itens diferentes, até mesmo no design, você vai ter o quê? Que preparar uma nova equipe. Ela está apta a fazer aquilo que ela já estava vendo anteriormente. Mas quando o processo é todo novo, tem que existir o quê ali? Uma evolução de treinamentos. Então, a gente usa os mesmos critérios, muitas vezes usamos, mas é perceptível, né, que hoje já existe uma grande mudança e uma grande preocupação, porque até mesmo os concorrentes, eles estão aí, né, como eu falei, próximo a gente e de olho no que a gente está fazendo, né? Então, querendo ou não, houve sim uma grande evolução, né? E a gente tem que respeitar o momento, né, de cada situação. Por exemplo, Henry Ford, para aquela época, era isso que ele tinha proposto. Quer dizer, ele, como um grande gênio, né, da indústria, né, querendo ou não, ele criou algo que era fantástico. E tem até um exemplo bastante interessante, né? Que o, o grande, né, senhor da Honda, né, da moto Honda, ele foi tido como louco, né? Muita gente dizia, né, no momento que ele criou, né, aquele produto automobilístico, o pessoal falava, isso é um louco, isso aí não vai dar certo, né? E hoje a gente vê a potência, né, que é a Honda em todo o mundo, né? A moto Honda, ela é considerável, ela é uma moto que, acredito eu, uma das melhores de mercado. Então, existe um pouquinho também de loucura, né, dentro de tudo isso, né? O cara tem um processo ali, né, que ele vai evoluindo com o tempo, né? Então, isso é importantíssimo. E as suas afirmativas são geniais, são perfeitas. Mas que existe, sim, também, né, a gente não pode deixar desapercebido que houve grande evolução. Ok. Mais algumas perguntas, gente? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tá. Então, vamos lá, eu quero aqui agradecer a vocês, né? Vamos aí trazendo outros temas, né? Se vocês quiserem dar alguma sugestão de tema também para a próxima aula, a gente pode estar trazendo. E dúvidas, a gente está aqui para esclarecer, ok? Sempre eu me coloco à disposição. É aquilo que eu falei anteriormente. A gente está aqui na empresa das 7h30 da manhã até as 17 horas, salvo aqueles horários de aula, né? Que geralmente as minhas aulas são das 9 às 11 e das 15 às 17. Então, esses são provavelmente os horários que eu não vou poder dar aí uma interação com vocês. Mas qualquer pergunta e dúvida, joguem lá no chat. Essas observações que vocês fizeram em relação aos trabalhos, eu vou estar verificando e vou estar dando aí posteriormente um retorno, ok? Quero desejar a vocês aí um ótimo final de tarde, né?
um ótimo dia e até o nosso próximo encontro, tá certo? Todo mundo tá aí com a nossa agenda do próximo encontro, né, gente? Ok. Que vai ser dia Eu tô. 26, não é isso? 26/10, às 9 da manhã, ok? Então, Ok. Ok, professor. Bom, Dia 26. isso, Professor, só uma, não há nem dúvida. pode É uma falar. pergunta. Uhum, É porque o senhor vai fazer a verificação aí da questão das atividades enviadas, né? uhum. Não recebeu, e vou olhar sobre a outra. A outra, se eu não me engano, é o slide 26, que é depois das ferramentas escolhidas, né, enviadas para você, vai ter que ter um fórum, né? Onde a gente vai discutir com os colegas, né, trocar as ideias para depois estar fazendo um plano de ação aí sim individual. Só que esse fórum vai chegar para a gente, essa agenda de quando vai ser esse fórum? Bom, o que acontece? Eu não sei o porquê, mas eu não estou com esse material. É por isso que eu não falei nada, né, para vocês. Então, eu vou verificar, porque a pasta, né, ela não está completa para mim ainda, né? Ela deve ter chego alguma coisa para vocês e vai vir posteriormente. Então, eu vou começar com o pessoal de planejamento, para que eles possam estar me passando, né, essa pasta completa com essa atividade, principalmente, para eu poder estar dando uma olhadinha, dando uma estudada, e aí tá passando para vocês como isso vai ser feito, ok? Tá, ok. Não, até porque a gente vai ser um fórum, então a gente depois da discussão, e aí a gente vai defender assim, né, o plano de ação de acordo com a ferramenta, né, que melhor a gente entende que foi para resolução da questão do saque. É para não ficar muito encavalado, porque eu vi que, igual o senhor falou, que a gente tem até o dia 9/11. Se eu não Uhum, me engano, a partir do dia 11 começam os fundamentos mecânicos, né? E isso. pelo que eu vi, são bastantes slides, então acho que ele vai demorar um pouquinho. Só para a gente Uhum, não agarrar, porque se eu não me engano, eu terminei, né, todos os slides de ferramentas e também tem mais uma atividade em grupo, falando sobre 5S, né, lá no uhum, final. E exato. hoje é dia 19, então senão fica muito apertado. Exato. Até uma observação do Everaldo aqui, que ele colocou dia 22, exatamente. Eu estava com a folha virada ao contrário e eu vi a aula de outra turma, tá, gente? Então, desculpa aí. Na verdade, não é 26, é 22. Dia Ok, gente? 22. Isso, 22, 25, 28, dia 9. isso, exatamente. Tranquilo, gente? Ok. Mais alguma observação que vocês queiram fazer? Não, tudo Não. ok. Tudo Muito boa ok? aula, professor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a presença de vocês, tá? Eu que agradeço, tá ok? Então, até dia 22, né, gente? Desculpa aí. Dia Tá. 22. Dia É. 22. Ok. Então vai ser dia 22 às 9 horas, ok? Ok. Uma boa tarde aí para todos vocês. Ok, obrigado. Obrigado. Tchau, todo